irmãos, então vamos para a nossa aula 8, na nossa análise das epístolas pastorais de 2 Timóteo e Tito. E nós estamos analisando no momento o livro de Tito, e na aula passada nós terminamos de analisar a parte do capítulo 3, em que o apóstolo Paulo dá instruções a respeito da organização da conduta na igreja quanto à vida em sociedade. Isso vai do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8, ok? Foi o que nós vimos na aula passada. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele mostra a importância do cristão se comportar bem na sociedade. Ele mostra a importância do cristão ser um bom cidadão, estar pronto para ser um bom cidadão na sua vida em sociedade. E então ele explica que o cristão precisa ser assim por dois motivos. O primeiro motivo é por causa da salvação que nos alcançou. Então, visto que antes nós éramos pessoas que vivíamos mal, que vivíamos sem regra, que vivíamos sem Deus, agora nós fomos salvos, fomos regenerados, somos novas criaturas, então isso deve ser expresso em nossa vida. Essas virtudes devem ser expressas em nossa vida. E no versículo 8, nós temos um segundo motivo, que é o quê? O apóstolo Paulo está dizendo que quem vive em fidelidade com a palavra, com o evangelho, certo? Ele deve expressar isso na sua vida, porque isso é excelente e proveitoso aos homens. Então, se você é crente, se você experimentou o evangelho, você deve ser solícito na prática de boas obras. Você deve ser uma pessoa que vai praticar as boas obras na sua vida em sociedade. As boas obras referentes à vida em sociedade. Por quê? Porque isso é excelente e proveitoso aos homens, ok? Então essa é a ideia, isso foi o que nós vimos na última aula. Bem, agora nós vamos concluir a nossa análise do livro de Tito. Nós vamos ver agora dos capítulo 3, versículos de 9 até 15, até o final dessa carta do apóstolo Paulo, ok? Então vamos lá. Ok, irmãos, então o texto que nós vamos analisar é este daí de Tito, capítulo 3, versículos de 9 a 15. É o texto que falta para a gente concluir a nossa análise do livro de Tito. Bem, o texto de Tito, capítulo 3, de 9 a 11, ainda está localizada na terceira seção do livro de Tito, que é a seção que lida quanto às instruções para a organização da conduta na igreja. O que ocorre é que, depois de tratar a respeito da vida em sociedade, o apóstolo Paulo vai fazer uma pequena digressão e retomar o assunto dos falsos mestres. Nós sabemos, certo? Por meio da nossa análise anterior de 1 Timóteo, nós já sabemos que um dos elementos prejudiciais da influência dos falsos mestres era uma visão errada, uma visão distorcida do cristianismo pela sociedade. Então, em ambos os livros de 1 Timóteo e Tito, logo depois de falar a respeito das autoridades, o apóstolo Paulo menciona os falsos mestres. Isso porque as doutrinas e as práticas, as condutas ensinadas pelos falsos mestres difamavam o nome de Cristo, difamavam a palavra de Deus e difamavam então a fama dos cristãos. Isso poderia atrair perseguição aos cristãos, como também poderia atrair uma visão equivocada do cristianismo. Então o apóstolo Paulo, logo depois de falar a respeito da necessidade do cristão viver bem em sociedade,
ele torna a falar a respeito dos falsos mestres no versículos de 9 a 11, ok? Então, eis aí o texto de Tito, capítulo 3, de 9 a 11. Veja, irmãos, que aqui o Tito, Paulo, na verdade, ele diz para Tito: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei. Aqui, certo, irmãos, estes versículos, eles nos oferecem, este texto nos oferece mais um dos pormenores para que a gente entenda como era, o que era ensinado e feito pelos falsos mestres naquela igreja. Note que você percebe com muita clareza um quadro com cores bastante judaicas. Ele fala aqui de debates sobre a lei, certo? Então, 1 Timóteo capítulo 1 fala de pessoas que se julgavam como mestres da lei. Então aqui você tem uma impressão, uma ideia de que a fama do cristianismo a fama dos cristãos estava sendo prejudicada porque você tinha práticas de discussões e contendas e debates. E você nota aqui exatamente a ideia paralela. O versículo 8, ele concluiu dizendo que aquele comportamento do cristão em sociedade era excelente e proveitoso a todo homem. Agora, no versículo 9, ele fala aqui de um comportamento que não tem utilidade, ou seja, ele não é proveitoso e é fútil, não é excelente. Então, claramente, você tem aqui um contraste entre a postura social do cristão. Ele não é faccioso, ele não causa desordem, ele não é alguém, ele é um pacificador, ele não é alguém desordeiro, ele não é alguém que causa contendas na sociedade, ao contrário dos falsos mestres, que eram pessoas que valorizavam discussões, valorizavam contendas e debates. E então o apóstolo Paulo diz: evita o homem faccioso. Então, qual é o quadro que nós temos aqui? Os falsos mestres eram pessoas que tanto prejudicavam a igreja no seu ambiente externo, trazendo uma visão negativa da sociedade para o cristianismo, quanto também eles prejudicavam a igreja no seu âmbito interno, trazendo facções dentro da igreja, como nós já vimos o apóstolo Paulo tratando sobre isso também no livro de 1 Timóteo, certo? Quando ele diz para Timóteo lá que é importante que não se crie um ambiente de contenda e debate dentro da igreja, porque isso provoca um ambiente de inveja, um ambiente de disputa, um ambiente de competição dentro da igreja, e isso acaba causando divisão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que Tito deveria evitar essas atitudes dos falsos mestres que prejudicavam a fé cristã. Mas também ele deveria evitar as pessoas que causavam isso. Então, note no versículo 9, evita discussões. Agora, no versículo 10, o assunto vai se tornar personalizado. Evita o homem faccioso. E é interessante, irmãos, que a palavra traduzida aqui por facção é a palavra, na verdade, a expressão homem faccioso é a mesma palavra grega que originou literalmente, ou ipsis literis, a nossa palavrinha herético. Então, o homem faccioso na língua grega
é a palavrinha hairetikos, que originou a nossa palavra herético. Porém, a gente não pode cometer o erro de achar que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, evita o herege, no sentido que nós temos hoje, modernamente, de herege como sendo alguém que se desvia da sã doutrina. Obviamente que essa ideia, essa palavrinha hairetikos aqui traduzida, se aplica nisso também. O homem faccioso é sim alguém que já se desviou da sã doutrina, como o contexto nos mostra. Mas a ideia aqui, irmãos, do herético na Bíblia, a palavra que é traduzida aqui por homem faccioso, é de alguém que provoca facção, é de alguém que provoca contenda. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que deve ser evitado qualquer pessoa que demonstre sinais de separatismo, certo? Pessoa que demonstra sinais de querer separar, de causar divisão, de causar contenda, desunião dentro do corpo de Cristo. E nós podemos aqui, irmãos, entender, certo? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com evitar discussões e evitar o homem. Evitar discussões é não fazer isso, é se manter separado disso, certo? E evitar o homem, então, é você separar-se desta pessoa. Por isso aqui ele diz, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez. Você percebe aqui com muita clareza o princípio modelado pelo Senhor Jesus Cristo para tratar pessoas em pecado, para tratar pessoas que estão pecando contra Deus. Você adverte a primeira vez, você adverte a segunda vez, e então o apóstolo Paulo diz que na terceira vez essa pessoa precisa ser evitada, que nós sabemos aqui então se refere a separada da igreja, a excomungada, retirada da comunhão da igreja. Por quê? Porque sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada, certo? Então a ideia aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo está ensinando é que, visto que a pessoa foi admoestada ou exortada pela liderança da igreja uma ou duas vezes, ela deve saber, a igreja precisa saber, que essa pessoa está então pervertida. Porque se alguém recebe a exortação e se arrepende, ela está convertida do seu pecado. Mas se a pessoa recebe a admoestação pela primeira e segunda vez, então nós precisamos saber que essa pessoa está pervertida e já está dedicada ao pecado, ok? Então aqui claramente você tem a aplicação de Paulo às questões do princípio estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que nós temos que aprender aqui para o nosso ministério pastoral é que, em primeiro lugar, nós cristãos precisamos tomar muito cuidado com o nosso comportamento em público, certo? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, nos fóruns de debate ou no Facebook. Às vezes os cristãos ficam se degladiando no Facebook. Isso são discussões insensatas e isso não tem utilidade, certo? Isso não atrai pessoas para o Evangelho. Então os cristãos, não é que a Bíblia proíbe que os cristãos dialoguem, que os cristãos discutam, mas são questões secundárias, são questões irrelevantes e geralmente os cristãos debatem
em ambientes públicos como o Facebook, onde as pessoas têm vários amigos descrentes, em questões irrelevantes, ok? Isso não tem utilidade e isso é fútil. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Nós precisamos tomar cuidado para que as pessoas notem que existe amor entre os cristãos e não ódio ou animosidade, certo? E também dentro da igreja, nós precisamos ficar atento a pessoas que querem causar separação. Então, você que é pastor, tome muito cuidado com pessoas que causam partidos dentro da igreja. O partido dos ricos. Então, em igrejas de sistema congregacional, se este é o seu caso, é muito comum você perceber pessoas organizando partidos dentro da igreja para quando houver votações, essa pessoa conduzir este partido a votar do jeito que ela entende. Então, esse tipo de ambiente de facção dentro da igreja deve ser evitado. Isso é pecado. A igreja precisa ser um ambiente de unidade e não de facção. Então, isso é muito importante para o ministério pastoral. Então, se você conhece dentro da igreja pessoas que têm o hábito de gerar contendas e facções, de colocar crentes contra crentes, crentes contra pastores, então a Bíblia diz que essa pessoa precisa ser exortada e admoestada. E se ela não ouvir a liderança da igreja, ela precisa ser excluída, ok? Então vamos avançando aqui na nossa análise, certo? Então nós terminamos aqui a terceira sessão do livro de Tito e agora vamos então para a quarta sessão, que são algumas instruções que o apóstolo Paulo dá para a manutenção da organização da igreja. Isso vai do capítulo 3, versículo de 12 a 14. E o versículo 15, então, é a despedida, ok? Então vamos ver aqui. Instruções para a manutenção da organização da igreja. Note, irmãos, que aqui dos versículos 12 a 14, agora o apóstolo Paulo vai dar os seus retoques finais. Então vamos entender aqui. O apóstolo Paulo passou em Creta, trabalhou naquela ilha, certo? Junto com Tito, saiu da ilha de Creta com rumo a Éfeso, ele passou por Éfeso, nós sabemos disso, e deixou Tito em Creta para que Tito estabelecesse os presbíteros das igrejas e organizasse aquelas igrejas. E então o apóstolo Paulo escreve para Tito para instruí-lo nessas tarefas, ok? Agora o apóstolo Paulo vai instruir Tito quanto aos detalhes finais da sua tarefa. O apóstolo Paulo já está prevendo a saída de Tito daquela região. Então ele já está prevendo que Tito vai alcançar sucesso na sua tarefa e o que Tito então deveria fazer para finalizá-la. É isso que ele diz no versículo 12. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. O que nós entendemos aqui, irmãos? Paulo está dizendo que vai enviar alguém, ou Ártemas, que segundo a tradição era bispo na cidade de Listra, também foi um dos discípulos de Cristo, um dos 70 lá de Cristo, certo? Ou então Tíquico, que nós sabemos também era um parceiro do apóstolo Paulo e recebe bastante elogios por parte do apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo que vai enviar ou Ártemas ou Tíquico, e que quando um dos dois chegarem, Tito deveria sair. Então o que nós entendemos aqui? Que Paulo está prevendo o fim do ministério de Tito na ilha de Creta, que ele iria estabelecer os presbíteros, instruir a igreja e então ser substituído
por outro líder. Então aqui é uma lição, irmãos, interessante, certo? Que é importante que a igreja tenha o seu líder principal, ok? Mas também nós aprendemos que a igreja não é dependente do seu líder e nem pode se tornar dependente de um líder só. Então veja que, muito embora o apóstolo Paulo transfira a autoridade para Tito e expresse a autoridade de Tito na carta, em nenhum momento Paulo deseja colocar Tito como o dono da igreja, ou Tito se esforçar para fazer com que a igreja seja centrada ou dependente dele. Então isso é importante, irmãos, isso é uma lição muito importante para os nossos ministérios. A igreja precisa aprender a viver sem o seu pastor. A igreja não pode ser dependente do seu pastor, de tal forma que, se o seu pastor cair, ou morrer, ou sair, a igreja vai se acabar. Não, sai um pastor, entra outro pastor, como é o que nós vemos aqui, certo? Então, uma instrução que o apóstolo Paulo está deixando para Tito aqui é que ele deveria deixar uma liderança naquela igreja antes de sair. Isso sim é importante. Agora, no versículo 13, ele diz: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. O que nós podemos entender aqui? Quando o apóstolo Paulo fala em encaminha, a impressão que nós temos é que o apóstolo Paulo também estaria enviando a Zenas e Apolo, e que eles estariam passando de passagem não, mas eles estariam indo a Creta de passagem, e que então Tito deveria receber a Zenas e a Apolo com hospitalidade. Provavelmente, irmãos, os estudiosos sugerem que foi nessa caravana de Zenas e Apolo que o apóstolo Paulo enviou a carta, como se ele estivesse dizendo: olha, quando eles chegarem aí, acolhe-os muito bem, para que não lhes falte coisa alguma, certo? Então, uma lição importante que a gente precisa aprender aqui, irmãos, é que a igreja precisa ser um ambiente de hospitalidade. A igreja precisa receber diversos pastores, diversos obreiros com hospitalidade. É função da igreja cuidar daqueles que vivem da obra de Deus. Então, você que é pastor, trabalhe nisso com a sua igreja, que a sua igreja valorize missionários, que a sua igreja não permita que falte o pão, a roupa, o sustento dos missionários, daqueles que vivem para pregar o Evangelho. E versículo 14, então: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Então agora, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo quanto aos nossos. Nossos quem? A ideia da expressão quanto aos nossos é os crentes de Creta. Quanto aos crentes de Creta, é essa a ideia. Também é importante que eles se distinguam em boas obras a favor dos necessitados. Então, note que aqui a expressão boas obras está sendo aplicada à ajuda para com os necessitados. Então, Paulo está dizendo que a igreja precisa desenvolver a marca da filantropia, a marca da ajuda para aqueles que mais necessitam. Que quando a igreja não faz isso, ela se torna infrutífera. Então aqui o apóstolo Paulo está dando uma última recomendação com um aspecto evangelístico. Então, se uma igreja quer ter frutos na sua sociedade,
que ela faça boas obras a favor dos necessitados. Isso é muito importante, irmãos, que as boas obras de caridade são portas para o Evangelho. Então a gente precisa entender os meios bíblicos para a pregação do Evangelho. Então a Bíblia claramente coloca aqui a caridade, as boas obras, a ajuda aos carentes, aos mais necessitados, como sendo uma porta de entrada para o Evangelho na sociedade. Então essa é uma lição preciosíssima que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Nossas igrejas precisam valorizar isso também. Não apenas a pregação do Evangelho em si, como também os meios para que o Evangelho encontre lugar na sociedade. E por fim, então, no versículo 15, nós temos aqui a despedida do apóstolo Paulo. Todos os que se acham comigo te saúdam, saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Ok, irmãos, então com isso a gente encerra a nossa análise aqui dessa carta de Paulo a Tito. Na próxima aula, nós vamos começar a analisar então a terceira e última carta pastoral, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, ok? Então fiquem com Deus, até a próxima aula.